Nos últimos anos, houve uma definição mais ampla e inclusiva da adolescência, que agora abrange dos 10 aos 24 anos. É nessa fase que surgem grandes questionamentos. Quem sou eu? Por que estou aqui? Além de lidarmos com as alterações do corpo e as emoções que ficam bagunçadas, buscamos fortemente a nossa identidade, o nosso papel na sociedade e, principalmente, nos sentirmos aceitos por ela. Precisamos definir nosso futuro, que profissão iremos seguir e lidarmos com a pressão de entrar na faculdade. Em meio a tudo isso, somos bombardeados por milhares de informações nos diversos meios de comunicação. A forma como a nossa geração é influenciada definirá o futuro da sociedade. Que caráter terá uma geração que vive uma inversão de valores, em que o mal se disfarça de bom? Não podemos observar tudo isso e simplesmente nos calar. Se permanecermos assim, como estará a nossa sociedade daqui a 10 anos? Não queremos ser coniventes com essa realidade. Por isso, decidimos tomar um posicionamento. Queremos impactar e influenciar jovens e adolescentes com valores do Reino de Deus. Nós decidimos ser intencionais. Nos unimos para escrever 365 textos. Devocionais diários. Baseado nas esferas de influência da sociedade. Um devocional escrito por adolescentes para adolescentes. Intencionais! Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um Pão Diário Cast. Como vocês puderam ouvir e ver aí, a gente tá com pensado no Intencionais. Esse vai ser o bate-papo de hoje. Então, eu tô aqui com a Denise Cortázio. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada. Com a Estela Krieger. Tudo bem? E com a Beatriz Rummel. Oi. E a gente, né, como já tá aqui, já foi no comecinho agora, nessa abertura, a gente vai falar sobre o Intencionais, que é um devocional de 365 dias, né, gente? É um devocional anual, que ele retrata as 8 esferas da sociedade, que eu vou deixar para elas me dizerem quais são. Para eu não falar sozinha aqui nesse podcast. Tá, então, as esferas, né? Tem um pouco de variação. Algumas pessoas, às vezes, colocam 7, algumas pessoas 8, enfim. Mas, basicamente, é artes e entretenimento, família, igreja, comunicação, governo, ciência e saúde, economia. E, me ajudem, tá faltando uma. Meu Deus. Ao vivo é assim, gente. Comunicação já foi? Foi. Comunicação e artes, foi? Artes. Foi. Ciência e saúde. Foi. Ciência e saúde foi? Vamos repetir. Família, arte e entretenimento, comunicação, educação, economia, governo, igreja, ciência e saúde. Isso, Brasil. Acho que São deu muitas, certo. afinal, né? Diversas. Antes da gente começar assim, a falar mais sobre Intencionais, para você que ainda não conhece, conhecer, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem como que tá a vida de vocês hoje, o que vocês fazem, enfim. 2 anos após o lançamento do livro. 3 anos, meu Deus. Tá indo pra 4, na verdade, né? Jesus. Nossa, quem quer começar? Pode começar, Bia. Vai lá. Hoje, quando eu peguei o livro, eu até vi que tava tão legal aqui, escrito Beatriz, 20 anos. Não tem mais. Tem 23, olha só. Olha só. Boa de matemática, então. Nada a ver. Mas na época eu trabalhava já com comunicação e agora eu tenho a minha própria empresa, uma agência de mídias criativas. Caralho. Isso é tão legal, né? Porque tipo, é literalmente viver o que a gente escreveu aqui. Eu ainda não era formada, agora eu sou formada em publicidade e propaganda. Nossa, não sei mais nada que aconteceu na minha vida. Empresa, eu acho que já foi um ápice, né? Eu acho que já foi bom, é isso. Se formar também, né? Sim. Legal. Gente, meu nome é Estela, tenho 23 anos também. E, nossa, 4 anos, né? Me formei em marketing digital, estou indo para minha segunda faculdade de design gráfico, trabalho com design. Estou noiva também, então tem mais isso. Acredito que, né, passar nesses 3 anos foi mais esse segmento da minha profissão que eu mais cresci no meu relacionamento também. Então, acredito que esses 3 anos foram marcantes, assim, depois do lançamento do livro. Bom, eu sou a Denise. Eu não sou uma das autoras, né, do livro, eu sou a coordenadora, na verdade.
E eu posso dizer que desse tempo para cá, desde que a gente lançou, assim, eu acredito que a gente se aprofundou cada vez mais em todas as, de certa forma, em todas as esferas, de a gente crescer muito, ter muito contato com as pessoas, mas particularmente em relação a mim, a esfera da igreja hoje é muito forte, eu atuo muito fortemente dentro da igreja, então sou diaconisa na comunidade Alcance aqui em Curitiba. E também trabalho com comunicação, tenho uma agência de comunicação, e essas são as duas principais esferas assim que eu atuo atualmente. É todo mundo de comunicação, gostei disso. Olha só. Então, e daí, né, como vocês estão falando vocês vivem, né, talvez cada uma em uma esfera diferente, não só vocês, mas os outros autores, né? Como que surgiu a ideia do livro, assim? Olha, foi engraçado, assim, porque eu acredito que todo o projeto, ele acaba surgindo de uma certa inquietação em relação a algo. E eu tinha uma inquietação em relação à questão do posicionamento, da presença da igreja, na verdade, na sociedade, né? Então, desde 2014, eu tenho uma OSC, uma ONG, né? Que eu trabalho com adolescentes em vulnerabilidade social. E, às vezes, eu via a igreja muito distante da realidade da sociedade. E daí, na época, um pouco antes da gente escrever o Intencionais, eu tinha lido um livro, que é o Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cope, que falava sobre o papel da igreja na sociedade. E aquilo me despertou, assim, foi algo muito que me marcou bastante e gerou uma inquietação, assim, ainda maior dentro de mim. E daí a gente conversou, então, assim, como eu já trabalhava com adolescentes dentro da minha ONG, lá na Alcance eu também trabalhava com adolescentes, então eu tinha muito contato com eles, né? Algumas delas eram minhas discípulas, ainda são hoje. Algumas delas. A sobrevivência. E daí eu conversei com alguns, né? Com os meninos e elas, explicando um pouco da ideia, né? Falando, olha, surgiu isso e tal, esse desejo, eu sinto que é de Deus, da gente despertar essa geração nesse sentido, da influência da igreja influenciando a sociedade, né? E daí eles, na hora, assim, claro, todos oraram e tal, pediram o consentimento dos pais e tudo, e daí toparam estar com a gente, foi um projeto, a gente fez um sprint, assim, né, porque foi muito corrido, foi bem puxado para a gente escrever, porque a gente lançou naquele mesmo ano, né, e daí, como eram vários autores, 7 autores diferentes, então era muito texto, 365 textos, a gente tinha toda a preocupação de não ficar nada muito repetitivo, então a gente procurava trabalhar, então, dentro das 8 esferas, mas também a gente revisava muitos textos entre nós, para ver se, puxa, o que eu estou falando aqui, o outro não está falando, enfim, basicamente isso. Basicamente. Foi muito louco nessa época, porque eu lembro quando a Denise chegou pra gente e falou, acho que tava eu e a Bia no carro, ela falou, ai, queria escrever um livro e tal, e eu fiquei pensando na hora, eu tenho 20 anos, você quer escrever um livro, sabe? Tipo, é um sonho, geralmente, que a gente pensa, mas não é algo que a gente projeta pro agora. Tipo, daqui a uns 10, já meus 40, 50 anos, quem sabe eu faço um livro, eu escrevo um livro. Mas com 20 anos, quando a Denise chegou com essa ideia, eu lembro que a gente orou e tal, mas foi muito assim, eu acho que não caiu a ficha na hora. Nossa, vamos escrever um livro. E em 2018 a gente ficou o ano inteiro escrevendo, revisando, a gente ia para Alcance e ficava lendo e relendo os textos, foi muito legal. E eu acho que no dia que a gente lançou foi onde a gente teve uma leve sensação, tipo, nossa, aconteceu mesmo. Caraca, olhar o livro, ver as nossas caricaturas, verem os nossos livros, a gente, né, poder fazer dedicatórias para amigos, família, foi uma experiência muito, muito incrível, assim, que marcou muito a nossa vida, né, Bia? Com certeza, e é legal, porque até hoje, toda vez que alguém vê o livro em algum lugar, manda foto no grupo, tipo, olha o que eu encontrei aqui. E eu acho que uma das coisas que mais me impactou nesse processo foi que eu nunca esqueço um dia que a gente teve que fazer a parte contratual e jurídica da coisa, e a Denise falou, tipo, é porque imagina, se lá na frente alguém muda de ideia e tal. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça. E hoje, pensando onde está cada um dos 7, é muito legal pensar que Deus fez muito mais do que a gente imaginava quando a gente tinha 20, 19 anos. Então, além de tipo, ver o impacto na vida das pessoas, é legal ver também o que Deus fez através da nossa vida também. Com tudo que a gente escreveu aqui. E a gente nem sonhava aonde que o livro ia chegar. Eu lembro até hoje, quando a gente começou a escrever, a Denise mandou uma foto no grupo, uma prateleira das livrarias Curitiba, se não me engano. Falou, um dia o nosso livro vai estar lá. Mas assim, a gente nem sonhava. A gente pensava assim, vamos fazer o livro, vamos lançar na nossa igreja e... Ok, um ano depois, tava lá o livro nas livrarias. Na livraria Curitiba. Sim, tipo legal. Assim...
Meu Deus. É Está real. acontecendo. É sobre isso. E foi até uma das perguntas que eu separei aqui, né, para conversar com vocês. Como que foi essa jornada dos últimos anos, né? Vocês escreveram isso ainda na adolescência, entre aspas, né? Começo... segundo o vídeo de abertura, a adolescência vai ter 24 anos, né? Gente, Mas, tipo assim, eu adolescente. tenho 24 anos, tô casada há 2 anos e meio, então, assim, depende eu não muito de sou cada adolescente. pessoa, né? E tal. Vista. Né? A Estela tá noiva, então, assim, depende muito do contexto. Mas, assim, né? Tipo, começo ali da juventude e tal. E agora também é começo da juventude, vamos aliviar, né? A nossa barra. Mas como que tem sido a evolução de vocês mesmo, né? O que aconteceu, como a Beatriz acabou de falar, né? Cada um tá num canto diferente. Como que tem sido isso, assim? Viver o que vocês escreveram mesmo, né? Como você falou, né, Bia? Pode chamar de Bia? Com certeza, amigas. Legal. Gente, eu acho que, primeiro, escrever sobre as esferas de sociedade na idade que a gente tinha, a gente precisou estudar sobre o que a gente estava escrevendo. Tinham coisas que, tipo assim, na nossa cabeça, é isso. Daí a gente revisar e ficava assim, não é bem isso, desse jeito. Então, eu acho que, num primeiro momento, foi muito bom pra gente aprender sobre várias coisas. Eu acho que depois de aprender, também ficou meio uma responsabilidade, assim, tipo, cara, eu já falei sobre isso. É meio vacilo agora eu viajar das ideias e, tipo, fazer qualquer coisa. Sabe? Eu escrevi, eu lancei um livro sobre isso. E eu acho que deu uma base muito boa até da gente escolher o que fazer no futuro. Nessa época eu já trabalhava com comunicação. Mas eu lembro que daí, escrevendo, eu fiquei mais inquieta sobre a comunicação. Tipo, cara, é isso mesmo, eu realmente não gosto de como as coisas são feitas. E daí eu lembro que eu falei com a Denise, que eu falei, eu gosto da esfera dos negócios, da economia. E daí... agora é super a minha esfera, eu super atuo nisso. Então, eu tenho visto, assim, mais do que a gente achava que a gente sabia que é o que a gente tem experimentado hoje. Até a hora que o vídeo estava passando, eu fiquei, gente, tá todo mundo encaminhado para um casamento. Exceto eu, mas todos. Em breve, quem sabe. Isso. Achei super legal, porque nesse momento, a esfera da família, pra gente... era o nosso núcleo familiar, pai e mãe. Verdade. E agora, o Felipe tá casado, o Coldo casa em... Daqui a pouco já, alguns dias. Tipo, super perto. Então, A Júlia e... exato, todo mundo. Então, é muito legal ver que aqui a gente, tinha uma visão sobre algumas coisas, mas que ao longo desses 3 anos a gente tem vivido na prática o que a gente escreveu aqui. Foi bem legal. Eu lembro que na época que a gente escreveu era anos de eleições, eu acho que era a primeira vez que a gente ia votar para presidente, para deputado federal, se não me engano. E eu lembro que na época, quando a gente estava escrevendo, principalmente nessas áreas que a gente desconhece um pouco mais, que é de governo, economia, até mesmo ciências, eu lembro que... nada foi pior do que saúde. Nada foi pior do que saúde. É verdade. Eu lembro que uma inquietação veio muito forte no meu coração, no sentido de, cara, eu não sei falar sobre isso. Eu não sei dizer o que a Bíblia fala sobre isso. E eu lembro que eu fiquei um pouco eu fiquei decepcionada um pouco comigo mesma, apesar de tipo já ter uma caminhada cristã já, mas eu fiquei muito inquieta, tipo, Deus, que vergonha, eu sei muito sobre várias coisas dentro da esfera da igreja, mas eu não sei conversar com alguém sobre política. Eu não sei, melhor dizendo, vou melhorar a minha frase. Eu não sei conversar com alguém sobre política falando sobre a visão de Deus a respeito daquilo. Ou falando, sei lá, saúde. Nossa, parar para pensar o que Deus fala através da física. Tipo, meu Deus, obviamente, né? O livro ele não responde, não dá um ensinamento, nada disso. Não tem aulas de física. Exatamente, não tem. Apesar que tem um texto meu, propaganda, que ele fala sobre a fé e relacionado com Newton. Mas, tipo assim, é uma coisa... no bom sentido, é uma coisa rara, assim, não é muito aprofundada, porque não faz muito sentido, né? Mas eu lembro que depois da gente lançar o livro, depois de ter estudado, eu fiquei muito com uma reflexão, tipo, Deus... eu preciso saber o que o senhor fala através da ciência, o que o senhor fala através da política, não de me aprofundar, virar uma expertise nisso, mas de realmente poder conversar e falar assim, cara, eu entendo esse seu posicionamento, mas eu sei que a Bíblia não fala muito bem disso, mas a Bíblia fala sobre isso. Não só sobre o que nós podemos entender sobre louvor, sobre a palavra de Deus, sobre liturgia ou coisas assim, mas, cara, Deus ele vai defender, a palavra de Deus vai defender esses princípios. Então, dentro da comunicação, Deus se expressa dessa forma. Então, para mim, foi um despertar para eu aprender a conversar mais com as pessoas, no sentido de vários outros assuntos, mas que a palavra de Deus sempre vai ser o fundamento.
Isso é bem legal. E é interessante, porque assim, a igreja, dentro do universo igreja, sempre existiu muito uma dicotomia, uma separação, assim, entre, isso daqui é sagrado, isso daqui é profano. O que tem a ver com igreja, ok. O que não tem a ver, tipo, a minha vida ministerial, minha vida secular. E, na verdade, Deus é o nosso Deus como um todo. Ele reina sobre todas as áreas da nossa vida, né? Não é que, na igreja eu sou assim, daí agora na segunda-feira que eu estou trabalhando aqui como, não sei, advogada, cabeleireiro, ou sei lá, enfim, agora é outra postura. Não, o Espírito Santo habita em mim, ele governa sobre mim o tempo todo. Então, e a Bíblia, é importante a gente entender que Deus se revela na palavra de diversas formas, não só na esfera igreja, mas em todas as áreas, né? Ele vai se revelar dentro da família como pai, ele vai se revelar na economia como provedor, ele vai se revelar nas artes como criador, ele vai se revelar na comunicação como verbo vivo, ele vai se revelar na saúde como médico dos médicos, ele vai se revelar na igreja também como bom pastor. Então, assim, Deus, ele se revela em todas as esferas da nossa vida. Então, seria uma pretensão muito grande nossa, a gente fechar Deus, limitar ele a uma caixinha, onde, quando eu estou na igreja, daí ali, sim, Deus. Não, ele é dono de tudo, em todos os momentos, de forma completa, né? E uma coisa que acho até que foi bem desafiadora pra gente, mas é que foi um momento em que a gente teve que ser muito intencional na nossa busca por Deus também, de verdade. Porque tem coisas que não eram um link muito explícito, tipo assim, eu posso escrever sobre isso e isso nessa esfera. Foi realmente uma busca pelos segredos ali do coração de Deus. Tipo, Deus, o que o Senhor vê nessa esfera? Como a Estela falou, tinha áreas que a gente até fazia uma ideia, mas tinha outras que a gente não fazia ideia de escrever. Quando a gente chegou em saúde, que a gente foi fazendo igreja, todo mundo sabia escrever. Quando chegou em saúde, daí todo mundo caiu em si, tipo assim, nossa, minha coquinha gelada. Chocolatinho depois do almoço. Lembra da galera mandando mensagem no grupo, gente, você tem ideia do que escrever? Daí a gente pegou a linha saúde emocional, daí a gente se acalmou. Mas, terapia faz bem Exatamente. Mas então foi realmente desafiador pra gente entender qual era a visão de Deus sobre algumas coisas também, que na Bíblia não tá escrito Deus, não sei o que, sobre os famosos. Não tem isso na Bíblia. Mas ali nos segredos da palavra a gente conseguia entender a visão de Deus sobre o que a gente vive atualmente. Com certeza. Sim. E vocês já falaram bastante assim, né, nesse enredo aqui agora, sobre a importância, então, né, de alcançar essas esferas. Mas mais do que isso, assim, acho que eu vou perguntar para a Denise primeiro, né? Você que teve a ideia que o Espírito Santo te trouxe, você coordenou todo o projeto. O que veio no teu coração, assim, relacionado à importância para os adolescentes conhecerem tudo isso, né? Porque, né, tipo, os adultos, agora que a gente já tá, né, chegando nessa fase adulta, a gente, querendo ou não, vai se envolvendo porque, né, somos obrigados, né? A gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Então, a gente vai crescendo e vai vivendo isso de qualquer forma, digamos assim, né? Mas como você vê essa importância lá desde a adolescência, né? Eles já eram, as meninas e os meninos, né, já eram um pouco mais velhos, né? Já eram, tipo, todos jovens, praticamente. Mas pensando até os adolescentes bem mais novinhos, lá de 14, 15 anos, qual a importância de fazer eles entenderem a importância de estar nessas esferas. Sim. A adolescência é uma fase muito interessante, porque ela é um misto de todas as coisas e tudo com muita intensidade, né? Tudo bem tranquila. E é uma geração que é muito bombardeada, assim, né? Muito atacada pelo inimigo, é muito bombardeada por informações, enfim, ali rede social e tudo, enfim. E eles estão ali naquela parte em que eles estão tomando a decisão daquilo que eles vão ser. Muitos deles sentam no banco das igrejas, estão ali, às vezes até influenciados pelos pais que levam, então ali participam do culto, assistem. Eu gostei da palavra influenciados e não obrigados. Boa. Entenda-se, obrigado. Influenciados pelos pais, estão ali sentados assistindo uma pregação, mas que muitas vezes aquilo dali, tipo, eles olham, tá bom, a pessoa que tá ali no púlpito, ela é mais espiritual que eu. Se o fulano lá, meu amiguinho, que tem um chamado para ser pastor, legal, Deus chamou ele para ser pastor. Eu não tenho esse chamado, então eu não sou tão espiritual assim. Caraca. Sabe? E, na verdade, quando a gente for olhar da grande parte da população, das pessoas que estão ali sentadas nos bancos das igrejas, é uma minoria da minoria que vai
para a esfera ministerial, que vai ser um pastor de jovens, um pastor de igreja, um líder de louvor, alguma coisa do tipo. A maioria vai atuar nas outras esferas da sociedade. Só que, imagina, se o adolescente está ali, mas ele está se sentindo menos espiritual, ele não vai se esforçar para ele se desenvolver em Deus e crescer em Deus para que ele seja influência no meio que ele está. Ele vai falar assim, sei lá, eu posso contribuir com o evangelho, dando meu dízimo, oferta, ajudando um missionário. Ele se vê sempre como um coadjuvante, ele vê sempre como aquele que está ali no banco reserva. E não, Deus nos chama para estar no campo, para jogar, independente da área. Então, eu acredito que essa faixa etária da adolescência, essa geração, é primordial, assim, né? Na verdade, sim, todas as faixas etárias, se a gente for parar para pensar, eu gosto muito de pensar nisso, assim, todas as faixas etárias podem ser influenciadas nesse sentido, de ter essa percepção, mas o adolescente está bem naquela fase, assim, puxa, quem que eu vou ser? Qual profissão eu vou escolher? Que faculdade eu vou cursar? Então, por isso era uma faixa etária que a gente focou, assim. Tem uma coisa também que eu acho que é muito a gente zelar pelo futuro, né? Talvez o nosso próximo presidente hoje seja um adolescente. Talvez, daqui a um tempo a gente vai ver um menininho que estava lá, na paz, na igreja. E como ele entendeu a visão de política a partir do que Deus via? E falta muito esse tipo de informação, de você entender o que Deus espera de um empresário, por que Deus quer que alguém vá para a esfera dos negócios. Então, eu acho muito interessante essa visão que a Dê compartilhou, porque foi uma coisa que a gente sentiu na pele, e como conheço a Estela desde sempre, quase, eu digo que a gente sentiu na pele mesmo, tá? Mais de 10 anos, Exato, né? Porque assim, eu e a Estela, Denise também, nós somos parte do grupo de louvor da nossa igreja. Quando a pessoa do louvor, parece que vem esse peso, grave um CD. Então, qual que era a minha... quando eu era mais nova, o que eu pensava? Se eu não gravar um CD, eu vou ser muito menos crente do que, eu poderia ser. E se eu for, pra sempre uma ministra do Senhor e tal. E não foi isso que Deus me chamou pra fazer. Eu lembro muito da fase que eu descobri isso e eu fiquei, Deus, uma mesa? Numa sala de reuniões? Eu não vou cantar. Será que eu ainda vou ser crente? Então, na cabeça do adolescente, é realmente difícil ele encontrar esse meio termo. Então, às vezes, ele vai para se eu quiser ser advogado, nossa, tanto faz eu precisar ler a Bíblia sempre. Mas, se eu tenho um chamado pastoral, nossa, eu preciso ler a Bíblia muito, porque o adolescente não consegue chegar nesse... eu preciso ser advogado e eu preciso ler a Bíblia Exatamente, muito, né? exatamente. E entender que, o ir de fazer discípulos é para literalmente todo mundo. Então, é para quem tá lá ministrando louvor e é para quem tá numa mesa de reuniões. Sim. É para quem tá num... Nossa, esqueci completamente a palavra, mas de parlamento, assim, uma coisa sabe? Então, acho que é importante ter esse meio do caminho, sabe? Que, os adolescentes falem, não importa o que eu queira ser. Deus ainda é o centro de tudo, eu preciso entender a visão dele sobre isso. Exatamente. Eu lembro que quando a gente estava nessa época de ministrar muito, a gente liderava os adolescentes, era muito louco. Legal estar nos retiros e tudo mais. E a fase do adolescente é uma fase de estar meio que construindo a sua identidade. Então, quando a gente estava ali no louvor, eu lembro que eu tinha até iniciado bastante, né, as crises de identidade e tudo mais, né? E eu lembro de estar exatamente que a gente cantava, tocava e tal, e ficava pensando, nossa, é isso, é sobre isso, né? Tá tudo bem mesmo. Tudo ótimo, eu sou crente. É isso que eu quero fazer. Eu demorei muito para eu conseguir sair dessa ideia de adolescente no sentido de maturidade minha, né? Não é só sobre isso. Não é só sobre eu estar ali ministrando. Deus me quer em outras áreas. E foi muito difícil de aceitar. Nossa, Deus, o Senhor não me quer atrás do microfone, eu não vou gravar um CD. E hoje eu entendo que, assim, hoje eu trabalho muito com design e eu vejo muito Deus abrindo portas e fechando outras, né? Sair um pouco do louvor e ir mais para uma área profissional foi muito chocante no bom sentido para mim, porque eu vi que eu poderia ir muito além do que eu achava que eu poderia ir, né? Então, eu sempre me limitei muito. Cara, eu tenho talento para música. Eu sei cantar, sei tocar 1 zilhão de instrumentos e, mano, é isso que eu quero fazer. Mas Deus chamou a gente para outras áreas e ele faz muito além daquilo que a gente pensa. Então, foi muito massa o Intencionais também, porque, exatamente, a gente começou a aprender sobre várias outras áreas e é isso que a gente quer passar para os adolescentes, porque o adolescente ele ainda está construindo sua identidade, ele ainda está aquele turbilhão de informações, que faculdade eu vou fazer, né? Tem adolescentes que já têm uma ideia meio que já querem fazer, não foi o meu caso. Então, se eu lesse o Intencionais hoje, eu ia ter uma ideia melhor, nossa,
comunicação parece massa, mas não tem essa comunicação, tem governo. Eu gostava muito de escrever sobre governo. Então, acredito que a importância do Intencionais para os adolescentes é muito de uma alternativa para eles se encontrarem, assim como a gente também se encontrou, né? E é legal pensar nessa questão das áreas, porque às vezes a pessoa se fecha. Ah, é essa área. É só isso. E não. Na verdade, ó, a Bia, por exemplo, atua tanto na comunicação quanto na questão dos negócios. A Estela na comunicação, mas também na igreja. A Bia também na igreja. Eu também na igreja. Eu também na comunicação. E assim por diante. Então, o que eu acredito que é o mais importante é você entender o porquê. Aquilo que a Bia falou sobre, nossa, todos nós somos chamados de fazer discípulos. Nós fomos chamados para fazer discípulos, para discipular. Então, para fazer discípulos de Jesus. Eu vou fazer isso se eu sou um empresário. Eu vou fazer isso se eu sou um artista, eu vou fazer isso se eu tenho uma função, né, na economia, se eu sou economista, enfim, se eu sou médico, independente da área. Então, é exatamente você entender o porquê. Eu entendo o porquê, e daí eu posso me mover nas diferentes esferas. Às vezes, talvez, quando foi lançado o livro, era mais forte a área da igreja na vida de vocês. E hoje é comunicação, hoje talvez seja negócios, enfim. Então, existem fases também, mas a gente entender que você pode navegar em diferentes esferas, porque você tem o teu porquê bem definido. Eu entendo quem é o centro, eu entendo que eu estou ali discipulando outras pessoas, eu estou fazendo discípulos de Jesus, então eu posso fazer isso sem ter medo de perder a minha essência, sem ter medo de perder a identidade, né? Sim. E... né, você já tem esse projeto faz um tempo, né, a Associação do Alcance, então com certeza o Alcance também já pegou essa visão e tudo mais, mas muitas igrejas não sabem, acho que nem como lidar com essas questões, muitas vezes, né. Então, para vocês, assim, como que é o papel da igreja nessa conscientização dos adolescentes, dos jovens, em questão das esferas, e o que a igreja pode fazer, assim, tipo, alguém que está ouvindo hoje, algum líder, enfim, está ouvindo, tipo, agora o podcast, falou, putz, eu quero fazer isso que elas estão fazendo, sabe? Que eles fizeram lá, eu quero seguir esse projeto. Então, quais os primeiros passos, assim, para trazer essa conscientização através da igreja mesmo, né? Levar o livro dos Intencionais. Exatamente. Coisa. Deixa eu pegar aquele livro lá em publicações por diário, pessoal. Eu achei que o Marciano tinha que subir aqui falando reverentes e relevantes. Mas é realmente muito legal esse negócio do alcance do reverentes e relevantes, porque explica muito bem o nosso papel. Quando a gente fala sobre um avivamento e sobre trazer a realidade do céu para a terra, literalmente não é o que acontece da gente fechar a porta numa conferência e tá todo mundo falando línguas e rodando no manto. É muito mais do que isso. Na verdade, é justamente sobre quando a gente sai desse lugar. Segunda-feira, pós-retiro, né? Exatamente. Então, eu acho que a maior proposta que a gente pode fazer é: como que você vai levar o reino de Deus quando você não estiver aqui dentro? E a igreja se tornar justamente tipo um posto de gasolina mesmo. Tipo, passa aqui, pega um gás e depois você tem que ir longe. Sim. Tem muita gente que precisa saber sobre Jesus. Então, acho que é tornar a igreja esse ponto de segurança em que você para o seu carro, você é reabastecido, você pode checar o motor, o óleo, lavar o seu carro e você está pronto para mais uma. E quando você precisar, você volta. Sim. Eu acho que também, acredito que é uma conscientização, né? Claro, a igreja tem um papel fundamental de ensinar a nós a palavra de Deus, né? Orientar, ensinar os princípios do reino. Mas, em paralelo a isso, mostrar que digamos assim, né? Tem lá o pastor, né? Ministrando a palavra e fala assim: olha, eu estou aqui porque Deus me chamou. Não quer dizer que eu seja o mais santo aqui. Olha, eu tô... quarta pessoa da Trindade, sabe? Não, olha, eu fui chamado para esse lugar. Qual que é o teu chamado? Olha aqui, ó, tem várias outras áreas que você pode ser tão usado quanto eu estou sendo usado aqui. Então, eu acredito que abranger, abrir a mente, expandir essa visão do reino. E é muito massa isso, porque a gente não está falando sobre, tipo, não tem espaço para você aqui na igreja, vai em outro lugar. Não, o reino é muito maior que isso. Sim. Isso é muito legal. Então, eu acredito que, em complemento com o que a Bia falou, é uma questão de conscientizar. Gente, tem lugares muito maiores, no sentido de a igreja é fundamental, porque ela ensina a palavra de Deus, ela prepara o corpo de Cristo. Mas, que nem a Bia falou, posto de gasolina, a gente vai lá, se abastece, tem a comunhão com os irmãos e tudo mais, mas não se limita aqui, não é só sobre essa porcentagem do corpo de Cristo, né? É porque é uma fala que existe muito hoje dentro das igrejas e nos púlpitos, né? O pastor, às vezes, ele fala assim:
então, antes, no meu trabalho secular, Sim. era assim, daí Deus me chamou para o ministério. Daí você já fica assim, tipo, tá, mas calma aí. Eu sou secular, então. Né? Ai, gente. Então, eu acho que tem que mudar a nossa fala, assim, é uma cultura da gente criar essa cultura. Gente, Deus chamou todos nós para tempo integral. Todos nós somos chamados a tempo integral no ministério. Cada um em uma esfera diferente, mas todos nós somos tempo integral. O Espírito Santo não está na gente, daqui a pouco ele sai, depois ele volta. Não, ele está na gente, ele habita na gente, a gente tem que entender isso. Eu acredito que é cultura, né? É o cultivo diário, é mudar a mentalidade mesmo, incutir isso na mente das pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, de refletir, é que a igreja, ela tem um poder muito grande. Nós vimos isso recentemente nas próprias eleições do nosso país, a presidência do nosso país, a força do povo evangélico. E se a gente for pensar como a igreja atua, ela vai pegar lá a faixa etária das crianças, ela pega a faixa etária de pré-adolescentes, ela pega a faixa etária de adolescentes, de jovens, mulheres, empreendedores, sêniors, enfim, todas as faixas etárias. Que outra instituição hoje consegue pegar todas as faixas etárias como a igreja consegue? Não tem. A igreja, ela consegue trabalhar em diversas gerações, de diversas formas. Então, imagina se os líderes hoje, dentro das igrejas, os pastores e líderes da igreja, conseguem ter essa consciência de vamos começar a ensinar desde lá do ministério infantil, que essa criança aqui, ela pode ser um grande advogado, ela pode ser de um prefeito e mudar a sociedade, mudar a cidade dela, ela pode ser de um presidente do nosso país. Vamos ensinar aqui que ele pode, através da economia, ajudar pessoas a economizar, a tratar melhor seu dinheiro, a tratar melhor finanças e melhorar a economia do nosso país, que ela pode ser um grande empresário que vai investir, que vai formar empresas, startups no Brasil, que vai desenvolver a nossa nação e o mundo. Enfim, imagina se desde lá da infância a gente tem líderes fazendo isso, que a gente sabe que o inimigo faz isso lá, né? Mas pro lado ruim. Então, imagina se a gente consegue influenciar desde da criança ali, da faixa etária dos infantis, enfim, a gente consegue influenciar pro reino de Deus. E a gente ter principalmente essa mentalidade de que não é domínio, é influência. Porque às vezes a gente perde, porque a igreja perde porque ela quer dominar. Se eu não tiver domínio sobre isso daqui, então eu não quero. Não. Deus nos chamou para influenciar. Eu vou influenciar. Mas é essa parte aqui que eu tenho dentro do governo? Dentro daquilo que eu tenho, eu vou influenciar. E quem sabe isso daqui vai crescer. Então, a gente ter essa mentalidade, quanto mais a liderança tiver essa mentalidade, eu acredito que vai mudar a nossa nação. E a gente vai, de fato, fazer aquilo que a gente canta dentro da igreja. Vamos trazer o reino de Deus aqui na Terra. Nossa, eu fico super impactada, assim, porque eu fico pensando na minha adolescência também, né? Quantas coisas acho que a gente poderia ter evitado, entre aspas, né? Se a gente tivesse esse entendimento, assim. E eu acho que agora pensando no futuro também. Lógico, quando vocês escreveram, vocês não tinham ideia de várias coisas que vocês estão vivendo hoje, assim. Então, o que vocês acham que o Intencionais ainda vai ser base para outras áreas da vida de vocês que vocês ainda não alcançaram agora, pensando daqui, aquela pergunta de entrevista, né? Como você se vê daqui 5, 10 anos? Ela vai contratar a gente depois. Por isso que ela tá Olha isso. Imagina. Nossa, pergunta profunda. Uma pergunta profunda. Essa Deveria ter mandado essa no WhatsApp. Como que a gente se imagina daqui a 5 anos? Daqui a uns anos... Resumidamente, dentro de um clichê, é essa a pergunta. Mas pensando nessas áreas que vocês trataram mesmo, né? Tipo, das esferas e tudo mais. E pensando, assim, o desenvolvimento que vocês viram em vocês nesses últimos 3 anos, assim. Quais outras áreas vocês acham que ainda vão desenvolver, que vocês trabalharam aqui nos próximos anos e tal? Legal, não sei. Vamos para outra pergunta. É difícil, eu acredito que é difícil a gente dizer quais outras áreas. Assim, tipo, Deus, ele sempre nos surpreende, assim, a gente olhar toda a forma como aconteceu. Lá em 2018, as coisas aconteceram muito, muito rápido. Sim. E ver onde a gente está hoje. E assim, a forma como o livro alcança as pessoas, a gente recebe muitos feedbacks, assim,
de ver, puxa, dentro das escolas, gente que leva, tipo, compra, tem professores que compram, tipo, 30, 40 livros levar para fazer devocional com os alunos, né? Tem pastores, líderes que fazem com o grupo de adolescentes, tem pessoas que fazem com a célula e tal. Então, a gente vê muita gente sendo influenciada. E eu sempre penso assim, Deus, o que mais tem pela frente? O que mais eu tenho para fazer? Então, hoje eu não consigo dizer, tipo, qual outra esfera talvez eu me imagine. Mas hoje eu olho e falo, Deus, eu sei que o Senhor já fez muita coisa. E hoje eu consigo olhar para diferentes esferas e falar assim, puxa, se a gente influenciar mais, será que a gente consegue mudar isso? Será que hoje, né, até com toda essa questão que a gente tem vivido na esfera da saúde, por exemplo, né? Puxa, onde estão os cristãos aí no meio desses cientistas? As pessoas estão procurando soluções para esse momento que a gente está vivendo. Eu penso assim, Deus, sabe, a gente pode se levantar. É aquilo que a Bia falou assim, quem sabe um adolescente hoje não pode ser o presidente amanhã, sabe? Então, eu não saberia dizer, digamos, na minha vida, quais outras esferas eu posso ainda atuar. Mas eu acredito que o livro ainda vai influenciar muitas outras gerações para despertar presidentes, para despertar cientistas, pessoas que vão talvez ganhar prêmio Nobel. Imagina que tudo! E assim, isso tipo, me realiza demais, sabe? Pensar que, poxa, né, com quantos anos vocês escreveram isso? E eu acho que isso é uma realização muito grande, assim. Sim. E de que muitas outras coisas vão surgir disso, né? Isso é muito legal pensar. Eu acredito que o livro, ele é muito massa pensar isso, pensar que o livro, ele é meio que inerente a nós, assim. O livro, ele mesmo vai sendo propagado, mas não no sentido do conteúdo, mas a palavra de Deus em si, a visão do reino, né? Então, eu imagino que, eu também, a mesma resposta da D, eu não imaginava que eu estaria onde eu estou hoje, né? Mas acredito que, olhando para o livro, a gente não faz ideia. Eu nunca fazia ideia, por exemplo, foi muito legal no começo desse ano, um dos primeiros textos que está no livro é um que eu falo sobre fotografia. E, né, pensando que o livro foi voltado para adolescentes e jovens, né? Então, ok, né? Pensemos nisso. Eu recebi uma mensagem de uma mulher que ela é fotógrafa e ela precisava de algum incentivo para a mãe dela, que era mais velha, com certeza, para ela estava com um problema de autoestima. E ela leu aquele livro, ela leu esse texto. E ela mostrou para a mãe dela disse que chorou e tal. E é uma mulher, eu acredito que eu vou chutar 60, 70 anos. E eu fiquei, cara, uma idosa, né? Leu o meu texto, os nossos, né? E ela se moveu com aquilo. Eu não faço ideia do que Deus quer fazer na nossa vida, no sentido, aonde que Deus quer nos levar. Mas até aqui a gente já vê, nossa, Deus faz muito, muito mais. Então, eu realmente... É difícil projetar, mas eu acredito que se hoje a gente conseguiu conquistar tanta coisa, graças a Deus, que esse livro possa, com certeza vai tocar muito mais gente, né? Quem sabe a gente consiga produzir mais alguma coisa. Olha. Deus nos ajude. Será? Eu gosto muito de uma frase do Daniel Kolenda, que ele diz que Deus nos dará estratégia para salvar cada pessoa. E eu acredito que o Intencionais foi uma dessas estratégias, mas que a partir dele, cada pessoa que leu pode ter recebido uma estratégia de fato para conseguir alcançar mais gente. Isso me deixa muito animada, porque eu penso que talvez daqui a uns anos alguém chegue, sei lá, numa posição como essa, de ser um prefeito, de ganhar um prêmio Nobel, e a pessoa fala, um dia eu li um livro que tinha uma frase, naquela frase Deus me deu uma estratégia. Então, realmente, é difícil dizer onde a gente se imagina, ou em quais esferas, mas eu acho que tá no coração de todo mundo isso, de Deus, não importa qual seja a esfera, a gente tá aqui. Se o senhor quiser fazer uma movimentação e daqui a pouco, vou dizer o impossível, eu trabalhar na área da saúde, a gente tá aí, entendeu? Daqui a uns anos a gente volta para esse podcast. Eu já sou médica. De jaleco, assim. Não, e uma coisa que a gente falou muito, assim, né? Imagina, porque em cada texto tem um desafio, né? Então, tem a base bíblica, tem a área a que aquele texto se refere e tal, a reflexão ali, e tem um desafio no final. E uma coisa que a gente falava muito entre nós imagine, o legal do devocional é isso. No dia de hoje, não sei quantas mil pessoas podem estar fazendo jejum por causa desse desafio. Então, imagine essa unidade de diversas pessoas
fazendo algo juntos. A diferença que isso faz, também até no reino espiritual, sabe? Então, eu acho que o fato de ser um devocional e de ter os desafios, isso também nos anima, porque eu acho que movimenta muito o reino espiritual, assim, nesses aspectos. Puxa, hoje tinha desafios de, tipo, hoje demonstre, sei lá, uma das 5 linguagens de amor por alguém. Poxa, a gente tá espalhando amor. Não sei quantas pessoas têm o livro, entendeu? Mas, assim, imagina isso multiplicado aí por, né, alguns milhares. É muito legal pensar isso. Então, realmente, a gente olha para o futuro e olha, assim, com esperança mesmo, sabendo Deus, se eu tá fazendo, vai fazer muito mais. E o legal de pensar também, finalizando esse assunto, pensar que os 7 mais a D, somos pessoas totalmente diferentes. E, querendo ou não, somos pessoas comuns. Tipo, no bom sentido, a gente não éramos pessoas extraordinárias. Pá, nossa, meu Deus do céu. Lá, fazendo qualquer Ninguém coisa. já tinha feito uma cruzada, ganhado 100 mil pessoas por Exatamente. Sabe? E, tipo, acho que ninguém tinha se formado ainda. Acho que o Tish estava perto de se formar, mas todo mundo estava ainda no começo da jornada, vamos colocar assim. Então, pensando que nós, pessoas comuns, Denise, né, chamando a gente, ninguém imaginava que ia escrever um livro, a gente escreveu o livro e incentivar os adolescentes. Tipo, se a gente conseguiu escrever um livro, foi difícil. Mas eu lembro, nossa, eu vou abrir um parênteses, era muito massa, porque a gente tinha uma planilha. E cada vez que a gente escrevia um texto, a gente colocava a planilha. Nossa, faltava 50 textos. Gente, e era tipo, o lançamento era em novembro e a gente estava em outubro. Ou não, setembro. E faltava tipo 20 textos. Então era. É porque pensa, a gente era adolescente, a gente deixou pra última hora, sabe? A Denise só mandava assim, ó. Ai, meu fone desconectou rapidão. Mas a Denise só mandava assim, gente, 20 textos pra cada um. Até semana que vem. Até semana que vem. Terror. Mas enfim, né? Claro, né? Tem, como sempre, os perrengues, né? Mas pensar que, pô, os adolescentes de uma outra igreja podem fazer um projeto assim. E é muito possível fazer. A gente achava... ninguém achava que ia dar certo, sabe? A gente pensou, vamos escrever um livreto. Cara, foi um livro, velho. Então, e tudo pela graça de Deus. Tudo guiados por Deus, assim. Então... se tem um grupo de adolescentes em uma outra igreja, em uma igreja, sei lá, num lugar que a gente nem sonha, cara, eles podem transformar aquela comunidade, sabe? Né? Pensar que talvez não seja um livro, talvez seja outro projeto. Imagina intencionais incentivando outros projetos de adolescentes. Então, é muito mais do que isso. Tipo, o livro é um detalhe para poder incentivar. Então, se a gente conseguir fazer isso, já é maravilhoso. Essa é a grande missão, né? Essa é a grande missão. Mas até como você falou, né, Estela? Uma senhora que foi impactada e tal, voltando um pouquinho para esse tópico. E assim, eu sou muito fã... A outra, né, puxando o saco. Mas é real, eu sou muito fã de Intencionais. Eu nunca li ele inteiro, tipo, não peguei para fazer o meu devocional anual, mas a gente faz muito conteúdo aqui no Pão Diário com Intencionais. Caraca. A gente usa nos devocionais do YouTube, acho que dessa última leva foram alguns, assim. E a gente sempre recebe comentário também que o conteúdo é uma bênção, assim, e o nosso público, em geral, tipo assim, acima dos 30, ali, tipo, fim dos 20 e tal. Então, assim, sempre 25 a 55 aqui, ó. Hoje essa é a nossa voz oculta que não aparece. Acabamos de nos lembrar. Então, assim, realmente impacta muito, assim, porque em Timóteo diz, né, tipo, a gente não pode... se envergonhar pela nossa idade, se sentir incapaz por causa disso. E eu lembro de coisas que, acho que até coisas que eu fiz na minha adolescência, não foram grandiosas como um livro. Mas, tipo assim, tá me fugindo a palavra, mas, tipo assim, a coragem da juventude e da adolescência, assim, né? Que às vezes a gente pensa, não sou capaz de fazer isso. Né, como vocês falaram, são pessoas comuns, né, tipo, e tudo mais. Isso que é o lindo, porque é a coragem que o Espírito Santo dá, né? É verdade. E se a gente se prende nisso na adolescência, na juventude, a gente pode deixar de viver muitas coisas, né? De fazer muitas coisas que Deus tem para nós, assim. Então, e realmente, né, as pessoas são pessoas, né, independente da idade. É lógico que tem uma linguagem, né, tem todo um contexto, né, uma capa, a linguagem do texto e tal, tudo mais voltado para adolescente, voltado para jovem, mas é a palavra de Deus, né? Como a Denise falou, a igreja está em todas as faixas etárias, a igreja alcança, e as faixas etárias andam pelas esferas.
Então, esse livro, tipo assim, é uma bênção mesmo. Eu me sinto muito Legal. impactada sempre quando eu leio, então eu queria honrar vocês nesse momento, porque é muito bênção. Todas as vezes que eu Amém. leio, assim, é muito importante. Eu até queria comentar uma coisa, Lana. É muito massa, tipo, você fez esse comentário, tipo, tô com 24 anos e tudo mais. E olha que louco, né? Eu fico imaginando que talvez estejam líderes ouvindo a gente e pensar, eu tenho 30, 35 anos, eu nunca consegui fazer nada desse jeito. Mas, gente, o Intencionais não veio dos adolescentes, veio da D. Então, tipo assim, olha que massa pensar isso. Às vezes você vai ser uma influência para formar isso, né? Com certeza, acho que se eu e a Bia tivesse essa ideia, a gente... tá bom, esquece. Não, Deixa abaixo. Foi muito legal pensar nisso. E escrever um texto ou outro, tipo, deixa eu botar no meu YouTube. A gente lança um e-book de 5 páginas. Um texto para cada esférica. Tipo, é isso. Mas teve alguém que teve que impulsionar nós, né? Então, eu achei essa importância da liderança, né? A Dea caminha conosco há anos, né? Enfim. E eu acredito que esse é o poder da influência, né? Ter aquela pessoa que vai ser o teu chão, vamos colocar assim, né? Então, é muito massa. Mesmo, talvez, você não tendo feito alguma coisa, mas, cara, você pode ser aquele que vai ser o impulsionador de um projeto. E acho que entender também que tem um tempo para cada coisa, né? Com o certeza. tempo de vocês para esse projeto para esse projeto em específico foi nessa faixa etária dos 20 e tal. E amém. E Deus pode ter, ou pode não, ele tem outras coisas para outras pessoas em outras faixas etárias, né? Com certeza. Para Denise foi influenciar vocês para esse projeto na idade dela, que ela estava na hora do projeto, na época, né? Então, ter essa mentalidade também, porque eu tava pensando nisso esses tempos, assim, eu falava, cara, eu perdi tempo, sabe? Tô desperdiçando, porque, tipo, bem assim, eu já tenho 24 anos, eu não fiz nada relevante, a gente tem esses pensamentos, né? E aí Deus me confortou nisso, falou, calma, tipo, sabe, teu processo tá acontecendo, o meu plano para você não tem que acontecer tudo agora, né? E a gente tem que ir vivendo conforme, né, o que Deus tem para nós, assim. Então, se você que está nos ouvindo, que está nos vendo, tá de poucos pensamentos, poxa, uma galera aí de 20 e poucos anos que fez um devocional, um livro e tal, e bombou e eu não fiz nada, relaxa. Há um tempo para cada coisa na sua vida. E pensar que as coisas não são bem do jeito que a gente tá vendo. Nossa, beleza, montamos um livro, uhul! Fizemos. Cara, não, foi todo um processo, né? A gente teve muita crise. Com certeza. A gente queria, tinha épocas que eu não queria, não é que eu não queria, mas era muito texto para escrever. Era muito... Não, e não era só texto, era pensar no texto, né? E a Deni sempre lá, tipo, orando, ajudando. A gente fazia aquelas reuniões e ficava lendo horas e horas os textos, pensando, meu Deus, não tem fim isso aqui. Então, é o processo. A gente vê... Como é que é aquela frase, Bia? Quem vê, corre. Quem vê close não vê, corre. Exatamente. Como é que é a paradinha? Quem vê close não vê, corre. E também, eu acredito que essa questão da influência... a gente sempre está influenciando, mas de formas diferentes, né? Então, às vezes a gente pensa assim, puxa, não estou fazendo nada. Eu creio que a gente sempre está fazendo alguma coisa. Sim. Né? A gente sempre, tudo que a gente faz comunica alguma coisa. Então, às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra que você vai lançar sobre a vida de alguém, às vezes é tipo, não sei, um abraço que você pode dar numa pessoa que você está influenciando a vida dela. Eu acho que a gente viver intencionalmente isso, faz toda a diferença, sabe? Porque existem esses alguns mitos da influência do tipo assim, não, eu só vou influenciar quando, por exemplo, o exemplo lá que você deu de Timóteo, né? Pra gente não negligenciar a nossa juventude e tal. Então, quando eu tiver tal idade, daí você vou influenciar as pessoas. Aí, ou quando eu tiver uma posição de liderança, aí quando for líder de alguma coisa, nossa, quando eu me tornar líder de célula, quando for líder de louvor na minha igreja, quando for, sabe, tipo, não, você hoje, dentro daquilo que você vive, independente de onde for, independente da cidade, independente da idade, independente da sua cor, independente da tua família, independente da tua condição social, independente de qualquer coisa, com certeza você já influencia. A questão é, você está influenciando positivamente ou negativamente? Sim. Então, a partir do momento que Cristo, nós fomos alcançados por Cristo, eu acredito que a gente tem que ter isso muito claro. Eu vou influenciar, eu vou levar Cristo de alguma forma. Então, posso fazer isso de diferentes formas. A gente viver com essa consciência faz toda a diferença. E olha que louco, só uma situação rapidinho para ver como que essa questão de influência não é uma coisa difícil de se fazer. Eu lembro que
começo de... Que ano são 2021, No começo desse ano, a gente estava jogando, não sei se pegaram essa época que tava um jogo bem alto, o Among Us, que é um jogo tipo detetive, enfim, é um jogo online, né? E a gente começou a jogar entre amigos. E nós tínhamos um grupo que era só do amigo crente. E a gente ficava jogando e tal. E um amigo chamava outro, mas... Enfim, aquele grupo ficou enorme jogando Among Us. E era uma galera que não era da igreja. E beleza, né? Ficamos jogando, nossa, rindo, dando risada e tal. Aí uma vez um amigo que estava nesse grupo mandou mensagem para mim falando assim, nossa, Estela, você não vai acreditar. Tem um amigo meu, que não é da igreja, que estava jogando com a gente. E ele chegou bem assim para mim. Nossa, foi a primeira vez que eu joguei um jogo com os amigos e eu não falei palavrão. E eu fiquei, nossa, porque geralmente esse mundo dos games, a galera é bem raivosa, bem tóxica, assim, um pouco. Porque a galera, eles ficam bravos, tá? Tô perdendo, tá? Principalmente esses jogos competitivos, né? E olha que louco, a gente tava lá num grupo e a gente nem percebeu, que a gente, tipo, não é que a gente não percebeu, mas é uma coisa natural, a gente não fica xingando, né? Mas e essa pessoa ficou impactada, tipo, cara, eu não precisei falar palavrão e eu me diverti muito com isso. Tipo, não precisando falar palavrão pra me divertir. Então é uma coisa parece que é tão boba, mas é uma coisa que você para pra pensar, olha, é um comportamento nosso. Não é eu falar assim, olha, Jesus ama você, isso é muito importante falar, mas Jesus ama você, blá, 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 não sei o quê. Não, é só um comportamento, você se posicionar e sendo natural, sem precisar impor, e aquilo já influencia a pessoa. Eu acredito que isso também faça parte do nosso cotidiano. Às vezes não é uma atitude grandiosa, conseguir 100 mil pessoas para Jesus, ir numa cruzada, cara, às vezes é você no teu grupo de amigos, ficar tranquilo, ser como Jesus. E existe grandiosidade nas pequenas coisas também, né? Se a gente levar em conta que realmente Jesus está preocupado com cada pessoa, como a Dê falou, como a Estela falou, pode ser um pequeno posicionamento. Se aquilo fizer diferença na vida de uma pessoa, isso já é grandioso. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem muita força, assim, não tem medo das coisas, a gente não calcula o risco. Mas se fosse para dar um conselho assim para a galera que está nessa idade mesmo, que pode ler o livro e colocar em prática, entenda que tem grandeza nessas pequenas coisas. Às vezes pode parecer tipo, mas todo mundo fala palavrão, por que eu não vou falar? Cara, isso pode ser grandioso. Sim. Todo mundo fica, por que eu não vou ficar? Isso pode ser grandioso, alguém pode ser impactado com isso. Então usa toda a força e energia que tem mesmo, cara, para fazer algo grandioso, mesmo que nos dias mais comuns. É bem isso. Eu tô impactada por vocês. Alguém quer aceitar Jesus? Vamos fazer um apelo. Gente, eu já aceitei Jesus, tá? Gente, tá muito bom mesmo. Vocês têm alguma palavrinha assim de encerramento que vocês gostariam de acrescentar? Já tava legal, tava bem legal. Então, eu acredito que, primeiro, comprem o livro. Intencionais. 2022 está chegando e você pode começar o seu livro. O amigo secreto da tua empresa, do teu colégio. Exatamente. Você não sabe o que dar. 365 dias. Isso aí. Compre o livro. E assim, eu acredito que para os líderes, né, hoje de igrejas, pastores, enfim, ou líderes, às vezes, de uma célula, um professor, como eu dei o exemplo aqui, enfim, se você é líder de algum grupo, de verdade, assim, eu incentivo a ler o livro e a compartilhar com outras pessoas, estimular outras pessoas a lerem. Eu acredito que vai despertar algo novo, assim. E para quem é adolescente, jovem, enfim, pré-adolescente, sabe, se desperte para isso, para que Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida e não pense menos de você porque ele pensa coisas grandes sobre você, né? Ele não teria morrido por nós se ele não realmente acreditasse em nós. Então, ele que é a pessoa mais importante acredita em nós e muitas vezes a gente não acredita. Então, é isso que precisa virar essa chave na nossa cabeça. O Deus do universo acreditou em nós. A Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus. Eu acho isso incrível. O Criador do universo me chama para cooperar com aquilo que ele está fazendo. Então, coopere com Deus, seja intencional na sua vida, viva nada menos do que tudo aquilo que Deus planejou para você. Amém! Isso aí. Tá bom, eu vou no apelo. Quer falar? Pode falar. Tá bom. Depois vai falar dessa, acho que realmente. Amém. Queria falar uma frase do Abraham Kuyper, que é um teólogo holandês já, né? Antigo, né?
Tem uma frase bem massa dele que fala assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame é meu. Então, pensar que você, adolescente, jovem, pensar que o reino de Deus é muito maior do que a igreja, no sentido de, claro, é muito massa a gente ir na igreja, a gente ir nas conferências, a gente ir nos retiros, ouvir a palavra de domingo nos adolescentes, nos jovens, mas, cara, é muito mais do que isso. Né? Não é um reino chato, sabe? Não é só sobre você pegar e eu vou fazer meu devocional e vou na igreja todo final de semana e tal. É massa, é importante, é essencial você fazer isso, mas é muito maior do que isso. Então, que você não se limite, que você não limite a sua vida cristã na igreja, mas que fora disso você expanda e espalhe o reino, né, através da sua vida, através de um comportamento simples. Por exemplo, não falar palavrão no meio de um jogo. Isso pode mudar muito a vida de um amigo seu. Então, que você venha ter esse ímpeto, esse desejo de, cara, eu quero conhecer Deus, eu quero saber como foi comigo com os intencionais, eu quero entender o que Deus fala em outras áreas, eu quero saber o que Deus fala sobre tal assunto, eu quero poder me posicionar com base na palavra de Deus. Então, cara, resumindo a minha história, o que eu quero dizer, o reino de Deus não é chato, é muito massa. Então, que você se aprofunde nisso. Muito bom. Acho que o que eu falaria é que os céus contam com você. Talvez você pense, não, mas eu sou muito novo, ou eu não falo muito bem, ou eu não sei o que eu quero fazer da minha vida ainda, eu não me vejo em nenhuma esfera, mas os céus estão contando com você. E pense sobre isso sempre. Talvez o seu propósito seja ajudar o seu amigo que não está muito bem no colégio hoje. Talvez o seu propósito seja conversar com o seu irmão que está se desviando. Talvez o seu propósito seja um dia dar um bom conselho para os seus pais e ver o casamento deles, se reconstruindo. Os céus estão contando com você de verdade, estão contando com você nas esferas de influência, estão contando com você na sua escola, estão contando com você na sua universidade, no seu trabalho. Então, não esqueça disso nem por um segundo, porque Satanás vai tentar com todas as forças te fazer esquecer disso. Mas os céus realmente contam com a sua participação para ser um cooperador da vontade de Deus. Então não deixa passar aquela ideia que o Espírito Santo colocou no seu coração. Não perde esse projeto que ele pode ter entregado especificamente para você. E tem uma frase que eu amo, que é: tem coisas que só você pode criar, só você pode fazer. Tem segredos que só você pode descobrir do coração de Deus. Então não perca essa oportunidade de viver o extraordinário de verdade, intencionalmente. Gente, sério, eu já falei isso, mas eu estou impactada. Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Se você não conhece, se você não tinha conhecido, que agora já deu para conhecer um pouco, né? Se você não tinha conhecido Intencionais, vai na nossa loja, publicaçõespandiário.com.br, tem também no nosso site, tem em outros lugares, a Livrarias Curitiba, né? Quem não é de Curitiba, no caso, e aqui do Sul. Mas, assim, tem vários lugares, tem na Amazon, tem diversos sites que você pode encontrar. Mas conheça, aproveita o começo de 2022 para garantir o seu devocional, né? Como elas falaram aqui, é o de 365 dias, pensado especialmente para o ano todo, para te impactar o ano todo. Então, garanta o seu devocional em Intencionais, que vai ser bênção na tua vida. E para aproveitar, né? Falar das nossas redes sociais para você. A gente está aqui no YouTube, mas você pode nos acompanhar no Instagram, no Facebook. Tem também os áudios do Pão Diário Cast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, em vários outros lugares. Então, nos acompanhe, acesse a nossa loja, conheça os outros materiais que a gente tem. Além dos devocionais, temos vários outros materiais. E é isso, nos acompanhe aqui no Pão Diário Cast, toda quinta-feira, às 4h. Até mais, muito obrigada, meninas. Eu que agradeço. Obrigada a Falou. você. Obrigada, Lana.